Eu tenho um quadrado aqui. O que faz dele um quadrado é que todos os lados são iguais. Ainda não me aprofundei em ângulos, mas estes são ângulos retos. Vou desenhar assim. Isso significa que se esta base vai para a esquerda e para a direita, que esse lado esquerdo vai para cima e para baixo. Isso é tudo que o ângulo direito significa. Vamos supor que a base meça 8 metros. Esse lado aqui. E isso é um quadrado. Então eu te pergunto, qual é a área do quadrado? Bom, a área do quadrado é o espaço que ele ocupa. Digamos, a área na sua tela agora. Basicamente é um modo de medir o quanto de espaço alguma coisa ocupa numa certa superfície bidimensional. Uma superfície bidimensional seria essa tela, ou seu pedaço de papel, se também estiver resolvendo esse problema. Uma analogia seria se você tivesse um quarto de 8 metros por 8 metros, o quanto de carpete que precisa para preencher todo o espaço nas duas dimensões em um determinado tipo de superfície. Literalmente, a área aqui é o quanto disso está preenchido. E é bem fácil acertar o de um quadrado. Vai ser, literalmente, base vezes altura. E isso é verdade para qualquer retângulo, mas nesse caso é um quadrado que tem a mesma medida na sua base e na sua altura. E a medida será de 8 metros. Então, sua área será 8 metros vezes 8 metros, que é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Depois, vezes seus metros. Você tem que fazer a mesma coisa com as suas unidades. Obtém 64 metros quadrados. Você deve estar se perguntando onde estão aqueles 64 metros quadrados. Bom, pode quebrá-lo aqui. Deixa eu desenhar isso um pouco maior do que o que fiz primeiro. Deveria ter desenhado desse tamanho desde o início. Digamos que este é o mesmo quadrado. Vou desenhar um pouco. Então, deixa eu dividir na metade. Deixa eu ver, eu tenho... E dividimos de novo. Depois dividimos cada lado de novo. Poderia fazer melhor, né? E deixa eu fazer mais uma vez. Divida assim e depois divida esse assim. Aí está. Ok. Agora, o motivo de ter feito isso é para mostrar as dimensões do lado e da altura. Dissemos que isso tem 8 metros. E veja que tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. E a mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Quando falamos sobre 64 metros quadrados, estamos literalmente contando cada um dos metros quadrados. O metro quadrado é uma forma bidimensional de medição que é 1 metro em cada lado. Isso é 1 metro, isso é 1 metro. O que estou sombreando de amarelo aqui é o 1 metro quadrado. E você poderia imaginar apenas contando os metros quadrados. Em cada fileira vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros quadrados. Temos 8 fileiras, então vamos ter 8 vezes 8 metros quadrados, ou 64 metros quadrados, que é como se você sentasse aqui e contasse cada um deles. Contaria 64 metros quadrados. Agora, o que acontece se perguntar qual o perímetro do quadrado? O perímetro é a distância que precisa para dar a volta no quadrado. Não é medindo quanto carpete você precisa, mas, por exemplo, é a medição, caso quisesse colocar uma cerca em volta do carpete, eu estou misturando o interior e o exterior das analogias, seria o quanto de cerca precisaria. Seria a distância em volta, seria aquela distância, mais aquela distância, mais aquela distância, mais aquela distância. Já sabemos dessa distância aqui na base. Já sabemos que é de 8 metros. A gente sabe que a altura aqui é de 8 metros. É um quadrado. Essa distância em cima vai ser a mesma aqui embaixo, serão outros 8 metros. E quando desce pelo lado esquerdo, serão outros 8 metros. Temos 4 lados, 1, 2, 3, 4. Cada um deles tem 8 metros, então você adiciona 8 a ele mesmo 4 vezes. É a mesma coisa que 8 vezes 4 igual a 32 metros. Olha só, quando medimos o tanto de cerca que precisamos, acabamos com metros. Apenas com um tipo de medida unidimensional. Isso porque não estamos medindo metros quadrados, não estamos medindo o quanto de área estamos ocupando, a gente está medindo a distância em volta. Estamos medindo a volta, mas você pode imaginar a cerca e seria uma cerca grande, que nem essa, que teria o comprimento de 32 metros. É por isso que temos metros para perímetro, mas para a área temos metros quadrados. Estamos contando essa medida bidimensional. Agora, vamos deixar um pouco mais interessante.
O que acontece se, ao invés de um quadrado, tivesse um retângulo, assim? Digamos que este lado aqui tenha 7 centímetros. 7 centímetros. E vamos dizer que a altura aqui é de 4 centímetros. Então, qual é a área do retângulo? Será 7 centímetros vezes 4 centímetros. 7 centímetros vezes 4 centímetros. Lembre-se, poderíamos desenhar 7 fileiras e cada uma delas tem 4 centímetros quadrados. Cada um daqueles é 1 centímetro quadrado. Se fosse contar todos eles, teria 7 vezes 4 centímetros quadrados. É 4 centímetros, então é igual a 28 centímetros quadrados. Qual é o perímetro? Qual é o perímetro? Bom, vai ser igual à distância aqui embaixo. 7 centímetros mais a distância aqui, que é de 4 centímetros, mais a distância em cima. Isso é um retângulo, será a mesma distância que este aqui. Então, mais outros 7 centímetros. Você terá essa distância aqui do lado esquerdo. Mas essa distância do lado esquerdo é a mesma que essa distância aqui, que também é de 4 centímetros, mais 4 centímetros. E quanto obtém agora? Tem 7 mais 4, que é 11, depois outros 7 mais 4, você tem 11 mais 11, que dá 22 centímetros. De novo, não é centímetro quadrado. Agora, vamos desviar e sair um pouco da analogia dos retângulos ou de exemplos de retângulos. Vamos ver se conseguimos fazer o mesmo com triângulos. Digamos que eu tenha um triângulo aqui, um triângulo assim. Vamos dizer que essa distância aqui, na verdade, deixa eu desenhar assim. Acho que assim vai ficar um pouco mais fácil para ver como isso se relaciona com um retângulo. Deixa eu desenhar assim. Aí está. Esse é o meu triângulo. E vamos dizer que essa distância tenha 7 centímetros aqui embaixo. E digamos que a altura desse triângulo é de 4 centímetros. Pergunta: qual é a área desse triângulo? Bom, vou escrever. Qual é a área desse triângulo? Quando tivermos um triângulo assim, simplesmente multiplicamos 7 por 4. Mas o que isso nos daria? Nos daria a área do retângulo inteiro. Se fizéssemos 7 vezes 4, nos daria a área do retângulo inteiro. Poderia imaginar estendendo o meu triângulo assim. Esse é o triângulo direito, isso vai direto para cima e para baixo, e isso vai da esquerda para a direita na base aqui. É um ângulo de 90 graus, se já tivesse sido exposto às ideias de ângulos. Você quase pode ver isso como a metade desse retângulo. Pode ver quase... Porque se duplicar esse carinha aqui, dá para imaginar que virando o triângulo do outro lado obtém o mesmo triângulo, mas apenas está de ponta cabeça. Então, se pensar que quando multiplica 7 vezes 4, está pegando a área do retângulo inteiro que fizemos aqui em cima. Mas queremos saber a área do triângulo. A gente quer saber apenas esta área aqui. Pode ver por esse desenho que a área desse triângulo é exatamente a metade da área do retângulo inteiro. Então, a área de um triângulo é igual a base vezes altura. Agora, até aqui, base vezes altura é a área do retângulo. Então, em função do triângulo, você terá que multiplicar isso por 1/2. Então, 1/2 vezes a base vezes a altura. No nosso exemplo, vai ser 1 sobre 2 vezes 7 centímetros vezes 4 centímetros. Sabemos o que 7 vezes 4 é. Sabemos que é 28 centímetros. Fizemos lá em cima. Isso aqui tem 28 centímetros. Depois, queremos centímetros e queremos multiplicar por 1/2. Isso vai ser 14 centímetros quadrados, assim. A área desse triângulo é exatamente a metade da área desse retângulo. Agora, o perímetro desse triângulo se torna um pouco mais complicado, porque adivinhar a distância não é a coisa mais fácil do mundo. Bom, fica mais fácil assim que você conhecer o Teorema de Pitágoras. Mas agora eu vou pular essa parte. Vou deixar isso para o vídeo do Teorema de Pitágoras. Deixa eu dar apenas mais uma área do triângulo. Vamos dizer
que eu tenho um triângulo assim. Esse foi um caso especial que eu desenhei para parecer com a metade de um retângulo. Digamos que temos um triângulo assim. É um pouco mais torto. Assim. E vamos dizer que essa distância aqui tem 3 metros. Essa distância tem 3 metros. Digamos que não sabemos essa distância aqui e nem sabemos aquela distância, mas a gente sabe que se fizéssemos uma linha até embaixo, assim, se imaginasse que é um prédio ou algum tipo de montanha e desenhasse uma linha até embaixo no chão, a gente sabe que essa distância é igual a, digamos que é igual a 4 metros. Qual será a área do triângulo? Qual será a área do triângulo? Bom, aplicamos a mesma fórmula. Área igual a meio vezes base vezes altura. É igual a meio, literalmente a base é essa base aqui desse triângulo. Então, meio vezes 3 vezes a altura do triângulo. Acho que um jeito melhor de pensar nisso é a altura do triângulo. Essa coisa não está nem dentro do triângulo, mas é a altura, literalmente. Se imaginasse que isso é um prédio, diria qual o tamanho do prédio. Seria a altura bem aqui. Então, meio vezes 3 vezes 4. Você usa aquela distância ali, que é igual a 3 vezes 4, que é 12 vezes meio, que é igual a 6. Vamos lidar com metros quadrados. Realmente quero destacar a ideia porque se te desse um triângulo que se parecesse com isso, onde teria 3 metros aqui, embaixo, se dissesse que esse lado aqui tem 4 metros, isso não é uma coisa que pode simplesmente aplicar para essa fórmula e adivinhar. De fato, tem que saber alguns dos ângulos para realmente achar a área. Ou precisa saber o tamanho desse lado aqui. Então, isso não é fácil. Não é fácil mesmo. Você tem a altura desse triângulo, precisa saber essa distância. Nesse caso, se fosse um dos lados, mas nesse caso não é um dos lados, precisa calcular aquele lado direito para aplicar a fórmula.